Quando eu recebi o convite da Denise e do Piccoli, eles falaram, não, traga alguma coisa, tecnologia nova, né? Eu fiquei, cara, o que eu vou trazer de tecnologia nova, né? A gente já foi, apresentou um monte de coisa lá no Enastic do ano passado, não sobrou mais nada, né? Eu falei, pô, a gente faz um trabalho legal com aceleração WAN aqui. Mas a aceleração WAN já virou carne de vaca, né? Já não é mais novidade. Talvez o que seja novidade é a forma como a gente utiliza os aceleradores WAN. Tanto é que, do nosso fornecedor, nós somos considerado um case de sucesso. E ano passado nós fomos convidados pelo Gartner a fazer a palestra lá no evento de tecnologia do Gartner a respeito do nosso case. Tá? Então, eu vou me atrever, apesar de eu ser da área de software, eu vou me atrever a entrar um pouco nessa área de infra. Espero que o pessoal da infra aí não faça muita pergunta capciosa. Mas, enfim, vamos lá. Aceleração WAN, como funciona? Então, nós temos aqui a nossa rede do tribunal com as comarcas. Se a gente vivesse num mundo onde só existisse o tribunal, seria uma maravilha, né? A gente viveria em rede local, não teria que se preocupar com nada. O nosso grande problema é isso aqui, a WAN, né? Para quem ainda não está em estágio muito avançado ou ainda está incipiente mais na capital, nos grandes centros da implantação do processo eletrônico, provavelmente não percebeu muito problema. Né? Mas quando você começa a exportar, quando você começa a implantar o processo eletrônico em todo o estado, e você começa a chegar naquelas comarcas remotas, onde há uma precariedade considerável no link de comunicação, onde a latência é muito alta, isso aqui vira um problema sério. Né? Tão sério a ponto de nós termos como pré-requisito a implantação de aceleração WAN nas comarcas para poder implantar o processo eletrônico. Né? A gente teve a experiência de implantar onde não havia esses aceleradores e o resultado foi muito sofrível. Né? O usuário reclamava bastante, havia uma grande consideração, falou, não dá para usar. Então a gente teve que evoluir com a utilização dessa tecnologia a partir do momento que a gente foi implantando o processo eletrônico. Então hoje nós estamos com 100%, a gente concluiu em 2012, então desde 2012 nós estamos cobertos 100% por essa tecnologia. Né? Mas, tudo bem, a gente ouve falar de aceleração, mas como exatamente ela funciona? Né? A gente sabe que funciona, mas como? Então eu vou conceituar um pouco aqui. Né? A primeira coisa que o acelerador faz é numa camada de dados, é a racionalização de dados. Então, por exemplo, nós temos aqui um usuário de comarca que faz uma requisição, seja lá qualquer tipo de sistema, né, para um servidor de aplicação no tribunal, numa estrutura centralizada. Esse servidor ele vai devolver um dado ou um documento, tá? E esse documento ele passa pelo acelerador. Os aceleradores estão localizados justamente atrás dos roteadores. Isso quer dizer que eles são imunes a tecnologias de WAN. Pode ser qualquer tecnologia do meio, né, mas como ele está atrás do roteador, isso é independente. A primeira coisa que o acelerador faz esse documento já passou por mim? Eu conheço ele? Não, eu não conheço. É a primeira vez que esse cara está passando por aqui. Não só documento, entenda-se documento ou pacote de dados que compõe um outro tipo de informação. Né? Não, esse documento nunca passou por aqui. Muito bem, então eu vou pegar essas informações, esse documento, vou colocar no meu data store e vou atribuir um número identificador para ele. Agora eu vou compactá-lo e vou transmitir na minha rede WAN, né? Utilizando menor banda, porque ele está compactado. Na outra ponta, onde você tem um acelerador de borda, esse documento é descompactado e é entregue para o usuário que fez a requisição. Mas também tem um data store na outra ponta, aonde esse documento, com seu respectivo identificador, também é armazenado. Então nós temos o armazenamento nas duas pontas. Tá? Agora, se outro usuário faz a requisição para esse mesmo documento, que não é difícil de acontecer, imagina um documento, por exemplo, um arquivo GIF que compõe um layout de uma página da intranet, que toda hora é recarregada. Esse documento ele é armazenado em data store, é uma imagem. Né? Bom, esse documento, o servidor de aplicação vai enviar, vai chegar no acelerador, e o acelerador fala, opa, esse cara eu já conheço. Né? E esse cara tem esse identificador, 1, 2, 3, 4. Então, ao invés dele encaminhar o documento pela rede, ele envia esse identificador pela rede, passa pela WAN,
Esse indicador é um pacote mínimo de 16 bytes, né, de informação. Aqui na outra ponta, o acelerador encontra no Data Store esse documento e entrega essa informação para o usuário que requisitou. Então vocês percebam que só na racionalização de dados a gente já teve um ganho, né, de otimização de banda considerável. Né? Mas tem mais uma técnica. Racionalização de transporte. Você tem um documento aqui no acelerador. Ele está analisando esse documento. Normalmente, o que se faz, dependendo do tamanho do documento, é você distribui ele em N pacotes. O padrão de um pacote, né, TCP, 64 KB. Né? E o protocolo TCP, por sua característica, ele vai testando e ele vai aumentando o tamanho desse pacote até chegar num limite máximo, até que a outra ponta não responda mais. Então ele retorna. Isso para nós é imperceptível, né? Mas ele tem esse comportamento. Mas que seja, você tem tamanhos pequenos, você tem pacotes de tamanhos pequenos, e esses pacotes são encaminhados de maneira serial. Todos eles passam de maneira serial pela WAN, e aí pela latência complicada, né, ele tem uma certa demora para ser montado novamente no destino, né, e ser entregue. Essa funcionalidade, racionalização de transporte, o appliance, o equipamento de aceleração, ele identifica qual que é o tamanho ótimo para aquela situação. Baseado em algoritmos, em estatísticas, em coletas de dados de transporte pela rede, ele fala, ó, o tamanho ideal para o pacote é esse, e ele utiliza o maior tamanho possível. Então, ao invés de gerar vários pacotes, ele gera poucos pacotes com capacidade máxima de dados em cada pacote. Então, eu trafego menos pacote pela rede e sofro menos latência na transferência dos documentos. E tem uma terceira camada de racionalização, e essa é a última, que é a de aplicação. Né? Os aceleradores, eles sabem todo o protocolo de comunicação. Então, por exemplo, pessoal da infraestrutura, pacote TCP/IP, mas cada protocolo de comunicação você tem um handshake, onde você faz uma série de tráfego de dados na rede, simplesmente para mostrar que um está disponível, recebeu, ok. Isso daí é para dar a garantia do recebimento da informação. Então, numa simples transmissão de um simples pacote, há todo um tráfego na rede, simplesmente com o handshake. Não trafegou nada de dados. Simplesmente depois desse handshake, o dado é efetivamente trafegado. Tá? Só que isso em arquivos grandes, isso acontece repetidas vezes. Então, o que acontece? Essa grande tráfego de dados de handshake numa rede WAN, onde você tem alta latência, prejudica a performance da aplicação. Né? Qual que é o pulo do gato aqui? Com os aceleradores, é criada aqui uma camada onde os aceleradores conhecem os principais protocolos de comunicação de rede. HTTP, HTTPS, MAP, NFS e assim por diante. Então, ele sabe como que é o handshake de cada protocolo desse. Né? E ele possui mecanismos onde eles falam assim, bom, a taxa de probabilidade de dar um erro nessa comunicação é muito baixa. Então eu vou enganar a aplicação. Eu vou simplesmente simular que eu sou o servidor de aplicação. E eu vou responder para o meu usuário na rede sem ter que trafegar o pacote de handshake na rede. Então aí ele começa a fazer comunicação só na rede local. Né? Então o handshake acontece na rede local e o dado é trafegado. Né? Eventualmente passa um pacote de handshake, mas o objetivo disso daqui é justamente você concentrar esse handshake na sua LAN, onde a velocidade é alta, e deixar a WAN transportar só os pacotes de dados. Essa característica aqui é interessante porque ela é uma das que mais dá ganho de performance em qualquer aplicação. Né? Então, o usuário realmente sente, né, a diferença quando você coloca isso daqui. Então, isso que é a aceleração. Né? Aqui, eu tenho um gráfico para mostrar. Esse gráfico é interessante. Tá? Isso daqui é o total de tráfego da minha rede. Tá? Eu falo só rede interna, não estou falando rede de internet. Tá? Do total da minha rede, 38% está otimizado. Esse índice pode melhorar, depende de ajustes, depende de evolução de configuração. Só que esse 38%, nós temos um tráfego que é otimizável e um tráfego que não é otimizável. Existem tráfegos que não nos interessa a otimização.
por exemplo, algumas transmissões que são feitas de madrugada para atualização de antivírus e uma série de coisas que não me interessa acelerar. Tá? Mas existem tráfegos que são aceleráveis. E dos que são aceleráveis, ele acelera 46% do meu tráfego. Tá? E, por exemplo, o SAG é o nosso sistema de processo judicial eletrônico. Tá? 44% do tráfego gerado pelo SAG é otimizável. Isso quer dizer que, se o acelerador para de funcionar, o usuário já abre chamado na hora reclamando de lentidão no sistema. A culpa é do sistema, ficou lento, o que está acontecendo? Não aconteceu nada com o sistema. Acontece que ele está acostumado a trabalhar com aceleração e quando ele volta a trabalhar do jeito tradicional, o sistema está lento. Tá? Proxy, né, navegação de internet, a porta 8080, IDAP, SSL. SSL é interessante, né, você vê um baixo percentual de aceleração, por quê? SSL é trafegado por criptografia, né? E então ele não conhece o pacote para ele poder fazer aceleração. Mas existe a possibilidade de você instalar um certificado digital, o mesmo certificado que está no seu servidor de aplicação, aí ele começa a conseguir ter acesso aos dados para poder acelerar. Isso daqui é uma coisa que a gente ainda está evoluindo. Alguns serviços a gente instalou o certificado digital no acelerador para ele começar a otimizar também o SSL. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, um caso fabuloso de sucesso, que é o SCDPA. E o SCDPA é o nosso sistema de memorandos, ofícios, que é tudo eletrônico, né? Assinado digitalmente, e é utilizado nas comarcas. É tipo o malote digital. Né? 80% do tráfego do SCDPA é otimizável. Então, o pessoal, quando cai, realmente o SCDPA, a performance dele cai drasticamente. Tá? Aqui um outro gráfico interessante. Tá? Esse aqui é todo o tráfego otimizável da rede. Tá? Então, ele vai variando, né, com aquela média de 41%. Tá? Esse gráfico aqui é o mais interessante. Tá? A linha clara do gráfico, tá, são os dados que trafegam na LAN. E esse vermelho escuro aqui são os dados que trafegam na WAN. Isso quer dizer o quê? Que todos esses dados aqui, não fosse a aceleração, também trafegariam na WAN. Mas como a aceleração, a otimização, o caching, ele entrega esse aqui para trafegar na WAN. Tá? São indicadores muito bacanas que você consegue ver a efetividade da solução. Tá? Outra coisa interessante que a tecnologia faz é a questão de QoS Traffic Shaping. Tá? Também, né, só lembrando do conceito, né, que a gente se confunde bastante, você imagina a nossa rede entupida de dados, por alguma situação, a banda chegou lá no limite e você não consegue saber, né, a questão de priorização. Tá? Então, nós temos aqui o Traffic Shaping, é uma técnica utilizada para otimizar a largura de banda para alguns tipos de pacote através de atrasos de outros tipos. Por exemplo, a minha aplicação principal, o core do meu negócio é o SAG. Tá? Então, o SAG está numa classe de dados, né, que ele não vai sofrer ação do Traffic Shaping. Porém, qualquer outro dado que não é no sentido crítico, que não trafega na minha rede, que seja crítico, eu vou limitar que 50% da banda seja o limite para o que não é essencial para o meu servidor lá na ponta. Então, se você não tem o Traffic Shaping, você pode acontecer das suas outras aplicações não essenciais, gerar um gráfico até atingir o pico da banda, e aí você começa a aumentar a latência dos pacotes e começa a gerar lentidão. A partir do momento que eu ativo o Traffic Shaping, o que não é essencial chega a 50%, e aí, na verdade, o que o equipamento que faz o Traffic Shaping faz é atrasar, né, a entrega dele, justamente para ele não impactar o restante da banda. Tá? No caso do QoS, também é um tratamento diferenciado do tráfego, tá? Só que ele tem o objetivo de garantir um nível de serviço adequado para cada aplicação. Então, no caso, você tem aqui uma gama de dados entrando, tá? E essa gama de dados passa por uma classificação. Né? Então, eu tenho classes de dados onde eu determino, para essa classe aqui, a prioridade é alta. O QoS, ele não faz essa limitação. A diferença é que quando o tráfego chega no pico, ele começa a
priorizar o envio daqueles pacotes que são críticos. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque essas tecnologias também nos permitem fazer essa configuração. O QoS é algo que a gente brigou anos com as operadoras de telecomunicação, porque elas dizem que fornecem esse serviço, né, mas, na verdade, nós nunca tivemos sucesso. Pelo menos no nosso caso, com a nossa operadora, nunca conseguimos um ganho efetivo com relação a isso. Então, nós começamos a fazer todo esse controle pelos aceleradores. Tá? Esse gráfico aqui é de uma comarca com um link MPLS de 4 MB. Tá? E esse gráfico marrom são das aplicações default, que é a classe 2. E nós limitamos a 50% da banda. Então você vê que o consumo vai, chega aqui e não passa. Esse azul, ele é o nosso crítico, ele é o SAGE. Então ele pode passar. Tá? Então esse limite que a gente está vendo é o Traffic Shaping. E o QoS ele começaria a atuar caso o SAGE crescesse o consumo de banda até o pico. Aí, esse consumo de azul, que é o crítico, ele começaria a esmagar, né, o tráfego do default. Ele começaria a atrasar os dados classificados como default para dar prioridade para o SAGE. Tá? Então, hoje nós temos em toda a nossa rede do Estado a combinação de QoS e Traffic Shaping, justamente para priorizar o sistema do processo judicial eletrônico. Né? Até aqui eu falei o que é comum, o que é carne de vaca. Né? Agora, por que eu falo canivete suíço? Aí é que a gente começa a diferenciar, né? E que a gente começa a ter várias ideias quando a gente percebe esse potencial na ferramenta. Tá? Nós temos nas comarcas servidores de controlador de domínio, servidor de impressão, servidor de arquivos, servidor de cache, do SAGE. Ou seja, nós temos toda uma infraestrutura de borda em cada comarca. Tá? Isso aqui é um problema para a gente. Né? Cada máquina dessa que dá um problema, que quebra, a gente vai ter que ir lá, vai ter que trocar, vai ter que resolver. Então nós temos a manutenção e gerência de equipamentos, nós temos a gerência desses serviços, que muitas vezes é braçal, você vai ter que acessar remoto, vai ter que ir lá fisicamente. Tá? Nós temos inconsistências de versões, né, de configurações. Né? Isso é um problema sério. O X da questão é que cada acelerador, você pode fazer... ele tem uma camada aqui de virtualização de máquinas. Então, cada equipamento de aceleração que está lá na ponta, ele tem aqui um VMware ESXi. Bacana, então eu posso colocar máquinas virtuais dentro dele. Então, quer dizer que eu posso pegar todas essas minhas máquinas físicas e jogar para lá para dentro. Fantástico, eu modelo essas máquinas, eu configuro essas máquinas e de maneira central eu gerencio elas. Se por acaso você tem no seu tribunal uma ferramenta central de gestão de VMware, provavelmente muitos conhecem essa tela aqui, essa ferramenta central de gestão do VMware, você consegue ter acesso a todas as máquinas virtuais que estão dentro dos aceleradores WAN. Então esse aqui é um ambiente nosso. Cada uma desses itens aqui são as comarcas. E você explodindo aqui, você tem as máquinas virtuais que estão dentro de cada acelerador. Ah, bacana. Ainda tem uma limitação. Por exemplo, se eu mudo uma configuração, eu não tenho como atualizar todas as máquinas. Mas se por acaso eu quero fazer uma atualização, mudar completamente uma máquina, por esse gerenciador eu já posso mandar essas máquinas virtuais para os aceleradores nas comarcas e fazer uma atualização em bloco. Teve um caso que a gente teve um ganho de produtividade muito grande, que foi quando a gente foi implantar a gravação de audiência em todo o estado. Tá? A única coisa que nós fizemos, e tem uma infraestrutura de servidor que eu vou mostrar depois, foi a gente configurou o servidor de aplicação numa máquina virtual e por essa ferramenta aqui a gente jogou para o estado inteiro. Então, numa tarde, a gente conseguiu fazer a configuração dos servidores de aplicação da gravação de audiência no estado inteiro. Né? Para quem tem uma comarca, um estado muito grande, que nem Minas, que nem Rio Grande do Sul, uma ferramenta dessa aqui é fabulosa. E mesmo para quem tem um tribunal pequeno, você tira um monte de complexidade que antes você tinha com as máquinas físicas. Na verdade, quando você tem isso, você nem lembra mais como é que você vivia sem isso. Né? É uma coisa do WhatsApp, né? Como é que a gente vivia sem. Essa aqui é a mesma coisa. Então, por exemplo, um dos itens que a gente brinca com os aceleradores, porque agora virou brincadeira, né? O pessoal adora inventar serviço e colocar aí dentro. Nós temos lá no tribunal uma rádio chamada rádio corredor. Né? Houve uma votação, todo mundo queria que fosse rádio corredor, porque é cheio de fofoca e tal. E essa rádio é transmitida por streaming.
Essa rádio funcionava só no fórum da capital, que era fibra ótica, e no prédio do tribunal, né? No interior, eu já avisei que eu ia extrapolar. No interior não funciona porque você ia consumir banda, né? Então, uma outra coisa que nós temos, transmissão online de palestras, de eventos, de comunicados do presidente, né? Todos os servidores queriam ver os eventos do tribunal, queriam ver o discurso do presidente. Só que, imagina cada máquina no interior acessando isso, né? Um streaming desse. Então, nós pegamos e nós criamos aqui um servidor de streaming com Windows Media Service, tá? E também interligamos essas máquinas nele e também criamos uma máquina virtual no acelerador de cada comarca com esse Windows Media Service. Tá? Então, os pacotes encaminhados por esses dois servidores, seja para rádio, seja por uma transmissão, ele cria apenas um canal de comunicação que vai para o acelerador, e o acelerador, através desse servidor aqui, que espalha esses pacotes para todas as máquinas. Né? Quando você vê 3 máquinas assim, não parece muita coisa, mas você imagina uma comarca com 50, 100 máquinas, e que aqui na sua WAN está trafegando uma conexão apenas. Né? Então ele vira um distribuidor e possibilitou que a gente fornecesse esse serviço. Tá? Tanto da rádio quanto das transmissões ao vivo. Uma outra questão são as transmissões gravadas. Né? Nós temos, por exemplo, o Moodle para educação à distância. E o que mais o pessoal inventa na educação à distância são vídeos, né? Adora vídeo. Mas como que você vai fazer esses vídeos serem acessados nas comarcas? Uma outra coisa também são que nós temos uma série de palestras que acontecem, que são transmitidas ao vivo, mas também o pessoal grava para que quem não pôde acompanhar ao vivo possa acessar depois. Né? Uma série de vídeos institucionais e tal. Então, nós criamos naquele mesmo servidor, né, nós possibilitamos que os vídeos, né, eles sejam criados aqui nesses dois ambientes e eles sejam encaminhados, isso manualmente, tá, para esse acelerador nessa máquina virtual onde tem o Windows Media Service. Tá? Esses vídeos, quando o usuário na comarca ele quer assistir um vídeo desse, ele vai pela intranet, nós fazemos uma configuração que nós enganamos essas máquinas, e em vez de vir buscar esse vídeo aqui para fazer o streaming, ele vem buscar aqui. Então, daqui, eles assistem os vídeos que estão armazenados localmente e não nos nossos servidores. Um outro serviço, gravação de audiência. Tá? Nós temos uma solução de gravação de audiência, e esse computador aqui é um computador de uma sala de audiências, onde a audiência é gravada. Então, essa audiência inicialmente fica gravada nessa máquina, e de tempos em tempos, tá? Esse vídeo é sincronizado novamente com uma máquina virtual com o Windows Service, com o Windows Media Service. Toda madrugada, os vídeos encaminhados para o acelerador são sincronizados com o nosso servidor de aplicação no tribunal, que armazena em storage e tal, esse vídeo. Então, a partir desse momento, qualquer pessoa dentro da comarca já pode assistir esse vídeo. Tá? E um outro usuário, provavelmente um juiz, ele quer assistir esse vídeo, e esse vídeo ainda está aqui, porque ele tem um HD aqui. Então, esse vídeo fica aqui. Tá? Aí, a partir do momento que enche, os novos vídeos vão sobrepondo os antigos. Então, vai acontecendo aquela roda, tipo um DVR. Tá? Então, ele assiste diretamente daqui desse servidor de aplicação através do Windows Media Service. Tá? Mas, se por acaso esse vídeo é antigo e já foi apagado por um novo, aí o sistema automaticamente busca o vídeo lá do nosso tribunal, isso em horário de produção, mas ele trafega uma vez só na nossa rede, fica aqui novamente esse vídeo, e aí ele pode assistir. Então ele tem um delay aqui de 5 minutos, o sistema avisa, ó, vai demorar uns 5 minutos, a gente vai baixar o vídeo, você pode continuar assistindo. Mas ele não gera tráfego na rede para ele poder assistir uma audiência gravada. Temos também questão de redundância. Tá? Isso aqui foi uma sacada muito legal. Por quê? Nós não temos duas operadoras que atendam o estado inteiro, mas nós temos 2 operadoras que atendam 30% do nosso estado. Então, a antiga Embratel, agora Claro, nós contratamos como redundância. Quando nós contratamos, o processo de troca do link era manual. Caía um link, a gente tinha que ir lá fazer a configuração para mudar para o outro link. Então, para que a coisa ficasse mais rápida, mais transparente e automatizada, nós criamos uma máquina virtual, tanto nessa borda, quanto nessa borda,
com o Linux com o FreeBSD, tá? E esse FreeBSD com um pacote BGP que faz automaticamente a mudança de link quando cai o principal. Então o nosso principal é Oi, tá? E nós temos um de igual capacidade redundante, que hoje é Claro. Quando cai a Oi, automaticamente dá acho que 1 minuto e pouco de diferença até fazer a troca, o da Claro já assume. Então as maiores comarcas do estado, todas são cobertas com essa redundância automatizada. Quando o link da Oi volta, o BGP detecta essa mudança e volta a operar também. Isso vale tanto nas comarcas quanto na grande porta no tribunal. Se a grande porta no tribunal há essa queda, os dados começam a trafegar só por um ou por outro. Tá? Então, hoje nós temos essa automação, né, utilizando essa tecnologia dos aceleradores. Para finalizar, esse é o primeiro de 2 para finalizar. Os benefícios: redução do consumo de banda de links, média de 30%. Na verdade, a gente já conseguiu melhor que isso, como eu mostrei no relatório. Tá? Isso daí, para a gente, é questão, cada upgrade que você faz no seu link de comunicação aumenta muito o custo seu com telecomunicação. Né? 3 anos sem alterações significativas no contrato da rede. De 3 anos para cá, a gente investiu fortemente no processo eletrônico, a gente colocou o processo eletrônico no estado inteiro e também acrescentamos vários serviços, como vocês viram, sem alterar significativamente o nosso link de comunicação. Ele ficou dentro da margem de 25% de aditivo. Né? Coisa que, se não fosse isso, a gente teria que expandir mais, e ia gastar mais com o link de comunicação. Então, por isso que a gente fala, não foi significativo. Eu continuei com o meu contrato antigo, sobrevivendo só com aditivos dentro da margem de 25%. Melhoria visível na performance das aplicações. Na verdade, isso é uma das coisas que a gente sempre persegue, e que o processo eletrônico adora perturbar nossa paciência, que é a tal da performance, que é a tal da lentidão. E isso realmente traz um ganho muito forte. Alicerce para a centralização dos servidores de aplicação. A gente tinha muitas questões descentralizadas e que agora a gente centralizou por conta disso. Né? Centralização dos serviços. Tá? A virtualização dos servidores locais das unidades judiciárias. A gente economizou muitas máquinas físicas. A gente deixou de ter muita dor de cabeça que antes a gente tinha. Né? Fica muito mais fácil você colocar um serviço novo na comarca. Desafios e dificuldades. Grandes impactos em parametrizações indevidas. É uma excelente ferramenta, só que também ela pode ser um caos. Porque se você fizer uma mísera configuração errada, algum ajuste inadequado, ela acaba com a performance e você sente realmente a dificuldade. Então, por conta disso, a experiência da equipe é fundamental. Não inventem de colocar um equipamento desse se você não tem uma equipe capacitada, uma equipe forte, que conheça plenamente a sua rede, que conheça plenamente os protocolos de comunicação, a arquitetura. Por quê? Essa equipe, além de conhecer toda a topologia da sua rede, ela tem que conhecer muito bem da tecnologia de aceleração, porque aí você pode ter um tiro no pé. Acelerador é assim, você coloca na rede, ele começa a acelerar, você tem um ganho de 30% automaticamente, é um plug and play. A partir do momento que você começa a querer otimizar, começa a querer colocar QoS, Traffic Shaping, começa a evoluir, aí sim, a exigência da equipe é muito forte. Tá? Então tomem muito cuidado quem quiser ir por essa linha. Tá? Problemas nas atualizações de versão. Isso também é algo muito complicado. A gente já teve casos de atualização de versão onde entrou em colapso o estado inteiro, então a gente teve que fazer um rollback. Né? Ainda bem que foi no recesso, a gente conseguiu fazer sem ter muito impacto. Tá? Mas a gente também já teve atualizações de versão onde desconfigurou todos os nossos parâmetros de aceleração, QoS, Traffic Shaping, e aí gerou um caos no estado. Né? Aí a culpa é sempre do sistema, mas o pobre coitado do sistema, nesse caso, não teve culpa. E é isso. Muito obrigado, desculpa estourar o tempo.